Podcast FDP, futebol de primeira. Saudações, Brasil! Chegamos para mais um podcast. Depois de muito descansar e muito furdunçar nesse fim de semana carnavalesco, nós não participamos de um podcast na segunda-feira porque, ninguém é de ferro. Estávamos muito mais empolgados que Felipe Prior e foi um desastre. Tão desastroso quanto o desfile da Gaviões da Fiel esse fim de semana de carnaval. Rapaz, cada um no seu quadrado, mas eu tenho certeza que muitas pessoas fizeram cagada e agora você já está se recuperando do porre e ouvindo o podcast FDP episódio 9. Muito obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo, curta esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, você que está nas outras plataformas digitais, siga o nosso podcast para acompanhar sempre. Bancada de hoje com estreia de Charles Tavares, ele que vai dar um oi aqui pra nós e vai falar um pouquinho pra gente desse início. E o carnaval foi tranquilo ou foi boca rosa? Boa tarde, tudo bem, Leonardo? Olha, o meu carnaval é o mesmo dos outros anos, sempre tranquilo em casa, não sou muito de curtir, até porque eu não gosto muito de aglomeração e sempre ocorre brigas aqui perto, então é melhor ficar aqui em casa mesmo, curtindo as séries, maratonando. Valeu a pena, agora a gente está devidamente recuperado. É isso aí, seja bem-vindo ao nosso podcast, vai falar muito de futebol com a gente, também faz parte do nosso grupo do WhatsApp, então se você quiser fazer parte também, entre em contato, a gente coloca lá, e na semana que vem ou na outra você também pode estar aqui com a gente no nosso podcast. Apresentando a bancada de hoje então, o Charles Tavares, que é o nosso estreante dessa edição do podcast, Gustavo Fernandes, Helenaldo, Jeff vai fazer participação também, Jefferson Costa, também o Jefferson André, o nosso querido operário boy, vai fazer uma coluna aqui sobre um dos jogos mais interessantes dessa semana, que teve vexame de grande mais uma vez no Brasil, como já é de praxe. E além disso, o nosso queridíssimo estagiário, que tá levando a mamãe por aí, daqui a pouco chega também. Vamos então dar início ao nosso podcast falando de Campeonato Paulista. O Corinthians, debaixo de muita chuva e de um pasto alagado, conseguiu no fim do segundo tempo, empatar com o Santo André e não pagar mais um vexame, e comemorou muito esse resultado, porque o Santo André é o líder geral do Campeonato Paulista. Quem vai contar essa história é Gustavo Fernandes. Olá Brasil, olá a todos ligados. Depois de não virar papai nesse carnaval por dessa vez, vamos falar do jogo do Corinthians, que empatou com o Santo André, líder do Campeonato Paulista, por 1-1. O jogo começou bem difícil para o Corinthians ali. O Corinthians teve muita dificuldade, por sinal, o Santo André, que é uma das sensações desse campeonato aí. Vale lembrar que o Santo André já fez final do Campeonato Paulista, uma oportunidade em 2010. E aí o Santo André, aos 23 minutos, fez 1-0 com gol de Ronaldo. Ronaldo fez 1-0 para o Santo André. Aí o Santo André foi administrar a situação, administrando, e assim terminou o primeiro tempo, 1-0 para o Santo André. No segundo tempo, o Corinthians, que precisava do resultado, teve protesto na frente do CT antes do jogo, na tarde de ontem, quarta-feira. E aí o Corinthians tentou. A chance mais perdida foi a do Wagner Love. Por estava ele cara a cara com o goleiro defendeu a bola do Wagner Love e no rebote o Wagner Love mandou lá longe. Corinthians que perdia gol atrás de gol e também esbarrava em alguns milagres do goleiro Fernando Henrique do Santo André. Só que aí, no minuto final ali, nos minutinhos finais, o Corinthians conseguiu empatar o jogo com gol de cabeça de Mauro Bocelli. Bocelli acabou empatando o jogo para o Corinthians, assim ficando em 1-1. O Corinthians está um pouco mais aliviado com esse empate, mas está em crise e o Santo André pode perder sua liderança para o Palmeiras se o Palmeiras ganhar o clássico contra o Santos no sábado no Pacaembu, Leonardo Lustosa. É isso aí então, o Corinthians empatando aí em seu mando de campo, e o que me chamou a atenção nesse confronto foi a entrada criminosa, desleal do Fagner. Mais uma vez o Fagner aí mostrando sempre
que continua, né, com as mesmas posturas, o mesmo jogador agressivo em momentos, é um ótimo lateral, mas é descabido as atitudes dele, né? Eu acho muito desnecessário, e ele fez uma falta ali muito dura, e o jogador do Santo André virou para ele e falou: morde as costas, cara, Paraíba do diabo, né? Quem entendeu a referência, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Corinthians, então, volta a jogar no sábado, dia 7, apenas lá no dia 7, contra o Novo Horizontino. Descansa aí, então, nesse fim de semana próximo. Continuando, então, com a nossa pauta, vamos pular, né, de assunto, vamos para a Copa do Brasil. Copa do Brasil que também teve jogo importante. O Fluminense, aí, depois de ser eliminado da Copa Sul-Miranda, Sul-Americana, conseguiu se classificar e passou pelo Motoclube. Quem fala é Helenaldo. Boa tarde, Lustosa. Boa tarde a todos da bancada. Enfim, vamos lá, né? No Castelão, o Motoclube e o Fluminense fizeram um jogo bem interessante. Pra você ter uma ideia, o Motoclube abriu o placar logo com 40 segundos de jogo. O Wallace aproveitou um escanteio e cabeceou muito bem. 1-0 para o Motoclube. Aí quem pensa? O Fluminense vai atacar? Não foi isso que aconteceu. O Motoclube foi lá de novo e fez 2-0 com o Jorge Belmonte. Porém, aí o Fluminense começou a acordar. Num belo lance, Nenê aproveitou uma bela jogada na área, arrumou um contato entre o jogador e o goleiro e conseguiu cavar um pênalti muito bem convertido por ele, 2-1. Aí vem a mexida que mudou o jogo totalmente do Fluminense a partir do segundo tempo. Em determinada parte do primeiro tempo, o Odair Helman tirou o Yuri e colocou o Ganso. Veja só o que aconteceu. O Odair sempre disse na imprensa que Ganso e Nenê não poderiam jogar juntos, mas não foi o que aconteceu ontem. Eles jogaram juntos boa parte do tempo. E o que aconteceu? Logo no começo do segundo tempo, o Ganso aproveitou bem uma bola que ele perdeu, buscou o contato e fez uma ótima falta. Falta essa que Nenê converteu muito bem e empatou o jogo, 2-2. E aí só deu o Fluminense. O Motoclube já começou a dar sinais de cansaço e o Fluminense aproveitou e virou o jogo com o Nino, com uma ótima assistência do Nenê. E Marcos Paulo acabou fechando o jogo. Um outro detalhe também interessante desse jogo foi que a partir do cansaço das duas equipes, ambos passaram a testar as bolas aéreas. E foi exatamente em duas jogadas aéreas que o Fluminense conseguiu os últimos 2 gols. Um tipo de jogadas bem interessantes, porque o Motoclube também fez muito isso. Inclusive, quase conseguiu cobrir o Muriel por 2 vezes. O Motoclube que teve um gol anulado, muito bem anulado, que seria o terceiro gol, quando o jogo estava empatado em 2-2. Na próxima fase, o Fluminense vai pegar o Botafogo da Paraíba. É isso então, Flusão, passando, embolsando aí no seu queridíssimo elenco, né, com o bicho e também com uma arrecadação, uma grana preta aí para continuar na temporada, já que a grana da Sul-Americana não vai entrar no bolso. E outro time que ganhou uma grana, hein, foi o Afogados. O Afogados ganhou do Atlético Mineiro e o nosso queridíssimo Jefferson André preparou um texto excelente e vou colocar aqui para você agora, porque o Atlético Mineiro, né, enfrentando Afogados, que não respeitou uma tradição da Igreja Católica aí, vou colocar para você ouvir. Bom, para esse comentário eu quero fazer uma associação, logo você vai entender tudo isso. Na quarta-feira, também conhecida como quarta-feira de cinzas, para alguns o término do carnaval, tem o início da quaresma, tempo de preparação para a Páscoa na religião católica. Assim como na sexta-feira santa, hoje os católicos se abstêm de carne vermelha e substituem muitas vezes pela carne de peixe como sardinha, só um exemplo para poder especificar. Pois bem, eu acho que não avisaram lá na cidade pernambucana de Afogados da Engazeira, onde o time da cidade recebeu o Atlético Mineiro, o mascote da equipe de Minas, um galo. Um primeiro tempo bastante morno, com poucas chances para ambos os lados e Guilherme Arana parando na trave no primeiro tempo. De Santo até pediu pênalti, até tomou um pisão, mas creio que o juiz da partida entendeu que foi encenação e mandou seguir o jogo. Agora, no segundo tempo, aos 16 minutos, Candinho abriu o placar, sabe para quem? Para os donos da casa. Guilherme Arana, pelo jeito, vai sonhar com a trave, pois parou novamente no segundo tempo. Mas o Galo empatou com o Gabriel e aos 27 minutos o Afogados fez o segundo, voltando à frente com o Felipe.
A festa estava sendo feita pelos donos da casa, também pudera por eliminar o favorito da partida. E logo quem apareceu para decretar um empate? Isso mesmo, Ricardo Oliveira aos 33 minutos. Entre um expulso ali e outro aqui, a decisão foi para a marca da Cal. Parecia que estava certa a vaga para os mineiros, porque os donos da casa erraram as duas primeiras cobranças. Mas aí Natan e Alain erraram para a equipe mineira. Todos converteram e Gabriel, zagueiro do Galo, errou. E Everton decretou a vitória do time pernambucano com 6 anos de vida e que colocou 1,5 milhão no bolso por passar de fase na Copa do Brasil. E aí, Galo é carne vermelha? Entendeu a associação agora do começo? Grande abraço a todos. É isso aí, então, Atlético Mineiro, que demitiu o seu treinador, Dudamel, e eu convido para opinar aqui o Charles. Charles, fez bem o Atlético Mineiro em demitir o técnico Dudamel? Olha, sinceramente, o Atlético ele vem demonstrando um amadorismo que a gente costuma ver nos vários clubes, né, grandes do futebol brasileiro. A verdade é que o futebol brasileiro entrou no modismo de contratar técnico estrangeiro, uma vez que estava dando certo com o Sampaoli, depois com o Jorge Jesus no Flamengo. Então todo mundo resolveu contratar técnico estrangeiro sem olhar o perfil. E o Atlético nessa se lascou. Ao meu ver, faltou um pouquinho de paciência com o Dudamel, que estava seu time que claramente é inferior ao time do ano passado, né, com peças chegando para essa temporada, como o caso do volante Alain, do lateral Guilherme Arana, essa adaptação do Michael no gol. Faltou um pouquinho de paciência com ele, mas o Atlético paga por um planejamento ruim em um ano em que o seu rival também está pagando por conta da Série B, e o Atlético, se não tomar cuidado, pode sim tomar o mesmo caminho. É só tomar cuidado, é só não tomar cuidado para ver o que acontece, porque tá tendo jogadores com um investimento muito alto, claro que tem uma parceria por trás do BMG, mas o Atlético ele não está vendo esse investimento se justificar com bons resultados. E o duro é a especulação de quem vai treinar no lugar do Dudamel. Se vai ser o Carille, vai ser, por exemplo, o Cuca, é uma quebra de estilo de futebol apresentado por técnicos diferentes. Então vamos ver como é que o Atlético vai resolver. Ao meu ver, errou em demitir o Dudamel, e o erro pode ser ainda pior, dependendo de quem for colocado para repor essa vaga de técnico no clube. É isso aí. O Caleb também está aqui com a gente no podcast. Vou chamar ele para comentar essa especulação que investidores já querem o Fábio Carille. Meus amigos, quanta saudade, velho. Cadê a musiquinha? Cadê a ópera cantando? O Aleluia. Cadê vocês cantando? Cadê o Gustavo? Cadê minha musiquinha? Eu tô aqui, saudade de você, né? Cantando aquela música que a torcida do Cruzeiro amanheceu cantando. Tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Essa foi o cântico da torcida do Cruzeiro, recebendo a torcida do Galo. Falando um pouco do futebol, acho que a diretoria do Galo já começou o ano meio conturbado, né? Trazendo um técnico desconhecido, né? Não tenho que discutir da carreira desse treinador, Rafael Dudamel, relacionado a um trabalho, né? Porque trouxe um cara treinador de seleção, mas mesmo assim você não via um potencial de melhora ele para um time grande, consideravelmente grande, que é o Atlético Mineiro. E assim mesmo o Atlético com as suas peças, algumas peças que são, podemos dizer assim, são refugos de outros times, né? Propriamente o Johan, o próprio Natan, jogadores como o próprio Ricardo Oliveira, veio o Guilherme Arana, que veio mal da Europa, voltou para o Brasil para poder apagar um pouco essa parte da sua carreira. Então, acho que é meio complicado dizer sobre esse trabalho, né, do Rafael Dudamel. Vamos ver, né, a possibilidade do técnico Fábio Carille. Lembrando, né, que Fábio Carille, ele assinou, né, um contrato com o pessoal um time da Arábia, me recordar o nome aqui, mas mesmo assim é uma possibilidade. Ele nunca escondeu dizer que trabalhar no Brasil sempre foi
é uma escolha para ele, porque está perto da família, está num território que ele conhece, né, pode implantar suas ideias, mas mesmo assim eu não vejo um horizonte tão favorável para o Fábio Carille no galão da massa lustosa. É isso aí, então. Valeu, Caleb, a participação. Estamos com saudades. Volte sempre, hein? Só um pouquinho que eu vou passar aqui o próximo jogo. O Boa Esporte, que é o próximo adversário aí do Atlético Mineiro. Gustavo, queria falar alguma coisa? Não, eu queria completar esse assunto do Atlético porque, na minha opinião, acho que o Atlético fez um planejamento errado nessa temporada. O Atlético Mineiro quis mais ficar no lado de aloprar o rebaixamento do rival Cruzeiro e esqueceu dos problemas, do qual montou o elenco errado e agora acabou a temporada em fevereiro. E agora bem feito para o Atlético, né? Informação. A torcida está clamando, está pedindo o Cuca. Gustavo e eu já passamos muito perrengue e também um pouquinho de alegria no meu caso, mas você não, Gustavo. Com o Cuca, para mim, um ótimo treinador, identificado com o clube. Talvez seria o nosso famoso medalhão naquele time identificado, como o futebol brasileiro geralmente tem de receita. Continuando a nossa pauta, falando de Sul-Americana dessa vez, porque Bahia e Nacional jogaram e o time baiano triunfou. Muito bem. Se nós fizermos uma lista assim dos 6 clubes que estão na Sul-Americana, qual que jogou melhor futebol, tranquilamente nós podemos falar que foi o Bahia. Bahia, que no agregado meteu 6-1 no Nacional do Paraguai, teve uma excelente atuação nas 2 partidas, e ontem, particularmente, o Roger Machado ele adotou um esquema diferente, né, ao que vinha sendo adotado durante a temporada. Anteriormente, como a gente viu no clássico contra o Vitória, o Roger Machado jogava, por exemplo, com 3 atletas de velocidade atrás de Gilberto, né? Principalmente usando as jogadas nas pontas com o Elber, né? E isso não deu certo na época contra o Vitória. Aí o Roger Machado adotou uma tática mais conservadora e na quarta-feira ontem, lá no Paraguai, voltou com esse esquema, um 4-2-3-1, de novo com o Elber, né? Ele abriu mão do Daniel, botou o Gilberto para o ataque, né? E ontem o meio-campo trabalhou muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Parece que a equipe retomou a confiança, Leonardo e amigos da bancada. O Bahia fez uma excelente partida, pouco sofrimento na defesa, tanto que o gol que o Bahia sofreu no segundo tempo foi por conta de um pênalti muito mal marcado pela arbitragem horrorosa ontem, né, e convertido depois. Mas, por exemplo, a jogada de ataque só foi 3-1 ontem porque o Bahia pecou muito na finalização, com o Fernandão principalmente, que entrou no lugar do Gilberto durante o segundo tempo. 2 bolas à trave, Elber perdendo o gol debaixo das traves. Então foi uma coisa de maluco, mas ainda assim o Bahia mostrou realmente que está entrando nos eixos nessa temporada. Uma temporada que começou meio conturbada, com eliminação precoce na Copa do Brasil, diante do River do Piauí. A derrota no clássico para o Vitória após 3 anos, né, desse jejum na Copa do Nordeste. A equipe vai se ajeitando. A equipe profissional ela só volta em campo no dia 7 de março, quando pega o Confiança. Esse jogo vai ser disputado em Salvador. Acredito que o Bahia, se der esse tempo para o Roger, né, e você, Leonardo, conhece bem pelo trabalho que o Roger fez no Palmeiras, acredito que o Bahia tem tudo para fazer uma boa temporada. Ver como é que a equipe vai se portar diante desses esquemas táticos. Uma última observação: o Bahia, nas últimas partidas, tem atuado com o Anderson no gol, um arqueiro de 37 anos, já está no Bahia há muito tempo, e devido a péssimo início de temporada do Douglas Fiedrich, o Bahia, o Roger Machado optou então pela entrada do Anderson, né? Mas vamos combinar. A partir do momento em que o Douglas retomar a sua forma, a sua posição, ele vai ser sim o titular do Bahia nesse restante de temporada. O Anderson está fazendo boas exibições, mas não tem nível técnico para ser titular de uma equipe igual o Bahia. O Douglas está aí para assumir essa titularidade. Perfeito, então, Charles. Valeu pelo comentário sobre esse jogo do Bahia. O Bahia que, como você bem disse, não tem um trabalho descartável, não. Ano passado deu muito trabalho para os grandes
no Campeonato Brasileiro, sobretudo. Foi um dos que venceu o time do Flamengo de Jorge Jesus. Sei que era início de trabalho, mas foi um dos times que conseguiu isso. O Bahia, se manter o Roger, que é um grande estrategista, tem grandes chances e pretensões, com certeza. Oscila como todos, mas tem um trabalho ali. Dá para ver que por trás daquele time tem um trabalho. Continuando na Sul-Americana, hoje a equipe do Fortaleza de Rogério Ceni tem uma missão muito complicada, que é reverter um resultado que na ida, né, lá na Argentina, foi de 1-0 para o Independente. Dessa vez, em Fortaleza, o time de Rogério Ceni vai virar ou não vai? Quem fala sobre o jogo é Gustavo Fernandes. Pois é, Leonardo Lustosa, um jogo que está parando a cidade de Fortaleza, mais de 60 mil pessoas estarão confirmadas no Estádio Castelão para esse jogo entre Fortaleza e Independiente. E olha, na minha opinião, acho que dá para o Fortaleza virar. Acho. O Fortaleza fez um ótimo jogo lá em Avejaneira, na Argentina, na ida. Porém, pecou bastante nas finalizações, perdeu muitos gols, isso é de fato. O que não pode acontecer hoje é o Fortaleza perder tanto gol como perdeu lá no jogo da ida na Argentina. A vantagem é 1-0, porém todo o cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, né? Porque o Fortaleza pode estar ganhando de 2-0, o Independente pode fazer 2-1 e o Fortaleza está eliminado por causa desse gol fora. Então o Fortaleza tem que ficar de olho. O time do Independente não é aquelas grandes coisas, claro, é o rei de Copas, é campeão da Libertadores, mas o cenário atual que o Independente se encontra não é de, nossa, tão assustador assim. É claro, o Independente é mais, digamos que copeiro do que o Fortaleza, todo mundo sabe, mas acho que na minha visão dá pro Fortaleza virar. Porém, acho que todo cuidado é pouco e é isso aí, Lustosa. É isso aí, o Fortaleza representando também o Brasil na Sul-Americana. Outro time brasileiro que jogou essa competição foi o Goiás, mas não deu não. Foi eliminado pelo Sol de América da Copa Sul-Americana e agora renova suas forças só na Copa do Brasil e no Campeonato Estadual, além aí das competições provenientes aí desse ano, dessa temporada. Então, seguindo a toada, vamos de Copa Libertadores da América, porque graças a Deus vai ter Grenal na fase de grupos. Obrigado, meu Deus. O único que decepcionou foi o Corinthians, todo mundo lembra, não quis sofrer o embate com o Palmeiras na fase de grupos. Hoje, o Guarani do Paraguai enfrenta o Palestino para resolver quem vai decidir essa vaga. O Guarani está na vantagem de 1 gol de diferença e pode aí entrar no grupo do Palmeiras. Mas o Inter entrou no grupo do Grêmio. E para falar da vitória sobre o Tolima, Jefferson Costa fala para você. Olá, Lustosa. Olá, amigos do futebol de primeira. O Internacional venceu o Tolima pelo placar de 1-0 com gol de Paulo Guerreiro. Uma bela jogada do argentino D'Alessandro. D'Alessandro que está fora da estreia do Inter pela fase de grupo da Libertadores por ter recebido o cartão vermelho com 3 minutos do segundo tempo. Com isso, não enfrenta a Universidade Católica no Beira-Rio na terça-feira. E com isso, com essa vitória de ontem do Inter, estará no grupo do Grêmio. Exatamente, amigos, teremos Grenal na Libertadores. O primeiro confronto será dia 12 de março na Arena do Grêmio. E já pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional enfrenta o Caxias no Estádio Centenário. E eu já combino também e chamo o Helenaldo para comentar como é ter um Grenal na fase de grupos para o futebol brasileiro. É muito gostoso. Bom, ter um Grenal logo na Libertadores, na fase de grupos, é mais do que um privilégio para o futebol brasileiro, mas para o futebol gaúcho em si, né? Porque os dois times vêm alto desde o ano passado, quando quase fizeram a decisão da Copa do Brasil. E agora, finalmente, estão tendo um embate merecido na Libertadores. Aliás, vale lembrar também que tanto o Inter como o Grêmio também decidiram a Copa São Paulo no começo desse ano. Ou seja, o futebol gaúcho está muito em alta esse ano. Quem agradece, é claro, é o futebol brasileiro. Vai ser muito legal de assistir. Agora, para falar um pouco de nível técnico. Ô Charles, o Grêmio do Renato, todo mundo já sabe como joga e como vem forte. Até contratou gente desnecessária, a gente já discutiu isso. Thiago Neves dá aquele medo. Diego Souza tá fazendo gol, mas ainda é um pezinho atrás com ele. E o Inter com o trabalho novo do Eduardo Cudê, o técnico que o Gustavo ama, o Cudê, né, que está no início de trabalho, mas ainda não convenceu ninguém. Como analisar tecnicamente e friamente esse Grenal? Alguém entra com vantagem na fase de grupos?
Até pela continuidade do trabalho que o Grêmio vem apresentando com o Renato Gaúcho, né, no próximo mês de agosto, para 4 anos que ele está na Casa Mata Tricolor, eu acredito que o Grêmio tem uma vantagem, mas ela é uma vantagem quase que zero em comparação com o Internacional, que é um time que vem se reinventando, né? Afinal, são estilos de trabalho diferentes, se a gente comparar o técnico anterior do Internacional, o Der Helmond, com o trabalho apresentado pelo Kudê. O Kudê, ele tem ele gosta de um meio-campo assim, bem trabalhado, né? E isso explica, por exemplo, a insistência do Damian Musto na titularidade do time. Eu vi muitos comentários negativos sobre esse jogador, ele tem deixado a desejar tecnicamente, né? E isso tem atrapalhado, por exemplo, os planos, né, do clube no jogo. Talvez pensasse em escalar o Rodrigo Lindoso para exercer essa função, mas o Eduardo Cudê, ele bancou o Musto. Ontem ele até que não fez uma má partida, né? O Internacional teve poucos sustos, né, no meio de campo. O Tolima pouco fez, né? 1 ou 2 chutes de longa distância, que o Marcelo Lomba teve um pouquinho de trabalho. Mas agora, olhando para o Grenal, a gente tem que lembrar que há alguns dias atrás as duas equipes jogaram pela semifinal do primeiro turno do Gaúcho. Foi um jogo bem interessante. Se a gente pensar que o Internacional, mesmo com 1 a menos, dificultou ao máximo as ações gremistas. No segundo tempo, teve mais chances de abrir o placar, né? Não abriu por conta do preciosismo do ataque, do Vanderlei, que fez uma boa participação. E no fim, e aí eu acho que está o principal problema do Internacional, são as jogadas aéreas. O gol que o Internacional tomou do Diego Souza foi uma desatenção total da defesa, do miolo de zaga, que não acompanhou o Diego Souza na marcação. E isso é uma coisa que o Eduardo Cudê precisa trabalhar. Agora, no caso do Grêmio, o Renato Gaúcho tem que ver como é que esse time vai encaixar com essas principais contratações feitas na temporada, né? O Thiago Neves ainda está fora de forma. Acredito que enquanto o Jean-Pierre ele não tiver condições clínicas para jogar, o Thiago Neves deve ser utilizado bastante, até ser titular enquanto o Jean-Pierre não volta. E o Diego Souza, pelo visto, se encontrou como um camisa 9, um 9 mesmo de ofício. Mas é um cara que se movimenta também de forma regular, né? Não fica parado lá e consegue tabelar com o Everton, né? Criar jogadas para o Grêmio. Eu acredito que vão ser 2 Grenais muito interessantes. Esse primeiro, inclusive, vai passar no Facebook, tem muita gente já está cornetando. A disparidade técnica entre as duas equipes ela não é tão grande, mas, como já foi dito, o trabalho do Renato Gaúcho de 4 anos traz essa vantagem para o Grêmio nesses 2 confrontos. Mas promessa de 2 grandes jogos, e finalmente, né, 2 grandes jogos na fase de grupos da Libertadores. É um grupo que não é nada fácil, um grupo que tem nada mais, nada menos que a Universidade Católica, que é líder lá do campeonato chileno, e o América de Cali, que daí já acho que o time mais fraco do grupo, é 5º colocado no campeonato aí colombiano, mas é um grupo difícil. Se Grêmio e Inter não se cuidarem, né, pode ter um dos dois aí ficando em terceiro, não seria surpresa nenhuma com a Católica nessa boa fase que vem trazendo aí dessa temporada. Continuando então a nossa pauta, falar então da Recopa, mais um campeonato internacional, e agora tem Brega Funk do Mengão para análise do jogo entre Flamengo e Independiente Del Valle. O Mengão é campeão, mais uma taça levantada pelo time do Jorge Jesus, Helenaldo. Pois é, meu caro Lustosa. Aliás, já tá cansando, né? Flamengo quase toda semana sendo campeão, né? Brincadeiras à parte, vamos lá, né? O jogo foi um típico jogo com a cara do Flamengo. O Flamengo dominou o jogo, não deixou o Independiente Del Valle jogar. Aliás, uma coisa até interessante também de notar antes de falar sobre os gols, foi a partir da expulsão do Arão, que aliás foi uma expulsão muito bem clara, só para deixar claro também. Porque tipo, você pensa, jogador expulso, vai mexer na estrutura do time, né? Pois bem, não foi isso que aconteceu. O Mister só fez tirar o Pedro, né, que teve que tirar alguém para poder repor a peça, óbvio, né? Tirou o Pedro, colocou o Thiago Maia no lugar e não fez diferença alguma um jogador a menos. O Flamengo jogou como se estivesse com os 11 em campo. Isso mostra a qualidade do trabalho do Jorge Jesus. E principalmente que ele ainda é um técnico a ser batido. Todo mundo conhece a tática dele, mas ainda não tem um time aqui no Brasil que é páreo para bater esse jogo dele. Mas falando sobre os gols agora, né? Gabigol, como sempre, jogando fino da bola, óbvio.
aproveitou uma falha de uma bola que o zagueiro recuou, o goleiro espalmou. Ele aproveitou o rebote, fez 1-0. Aliás, Gabigol foi um nome interessante ontem, pois ele, além de fazer o gol, deu o passe para o segundo gol do Gerson, mas também perdeu outros 2 gols. Dizer que perdeu é uma palavra meio pesada, até porque o primeiro lance que ele perdeu o gol, um gol sem goleiro, o jogador conseguiu tirar, cabeceou a bola num chute dele. Já no segundo, ele tirou dois jogadores da marcação, porém o lance foi mérito todo do goleiro em si, que conseguiu tirar a bola em cima da linha. Mas, tirando isso, ele foi ótimo na partida, pois além do passe que ele deu para o segundo gol do Gerson, ele apareceu em todos os cantos do campo. Foi um jogador fundamental, do começo ao fim. E claro, a gente não pode também deixar de falar do Gerson, que foi o melhor jogador em campo. Fez o segundo e o terceiro gol, além de ser outro jogador coringa desse time do Mister. Foi uma vitória com V maiúsculo, uma vitória com a cara do Flamengo. O Mengão é campeão, já tá calejado, os braços já estão doendo na temporada, já são 3 títulos. Gustavo, perguntar pra você, vai ser difícil parar o Mengão nessa temporada, né? Como diz aquela música, né? Tá difícil de parar os Coringa do Flamengo, né? Caraca, o Flamengo realmente está em outro patamar, ganhando título após título. E como eu falei, como eu já tô falando de podcasts atrás, de vários podcasts, os times brasileiros que acordem. Se não acordar pra vida, meu amigo, o campeonato brasileiro vai virar um campeonato alemão e o Flamengo vai ganhar tudo e mais um pouco. E futebol apresentado pelo Flamengo, que futebol espetacular de se ver do Flamengo. O Flamengo, o Jorge Jesus tem mais títulos do que derrotas, Lustosa. O Jorge Jesus tem 5 taças e 4 derrotas. É fantástico esse trabalho do Jorge Jesus. É bom demais, dá gosto de ver esse Flamengo jogar. E rapaz, times brasileiros que se cuidem, porque o Flamengo não vai parar não. E algo diz que vem mais por aí, Lustosa, se cuide. Eu também estou sentindo cheirinho de mais títulos esse ano, hein? Muito mais título pro Mengão nesse ano. E não tem quem pare. O Mengão avassalador, e o Felipe tá cornetando aqui a gente, mandando uma mensagem. Um recém-nascido de 11 dias já viu mais títulos do Flamengo do que um botafoguense de 30 anos. Esse é o recado dele através aqui do nosso grupo no WhatsApp. Sacanagem, Felipe, sacanagem. Mas você que quer entrar nesse grupo, que é pura zoeira, discussão, não tem amor nenhum, né? Para quem viu a discussão hoje sobre Palmeiras e Corinthians nesse grupo, foi maravilhoso. O Felipe foi jantado por N pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. Foi incrível, né? E então vamos continuando os nossos assuntos aqui hoje. Hoje a gente ainda vai falar de Champions, hein? Daqui a pouquinho vamos analisar os resultados dessa semana. Jogos muito interessantes. Teve time aí que escalou errado, mexeu errado e ficou na bronca com o seu torcedor. Mas para finalizar, eu queria só falar de 2 times grandes de São Paulo. O São Paulo enfrenta na Ponte Preta, 3 times, na verdade. O São Paulo enfrenta a Ponte Preta fim de semana. Charles, nenhuma dificuldade para o São Paulo nesse jogo, né? Tá mostrando melhora com o Diniz e acho que não vai ter tantas dificuldades para passar pela Ponte Preta. Até pelo que a Ponte Preta ela não vem jogando ao longo desse início da temporada, né? Um time bem inconstante. E o São Paulo parece que finalmente conseguiu trabalhar bem a finalização dos jogadores, né? Uma coisa que eu até havia comentado com alguns colegas, né, durante esses últimos dias, eu tenho uma teoria de que o Diniz ele treina tanto os fundamentos, né, um cara que gosta de muito posse de bola, de sair jogando, ele trabalha tão bem isso no São Paulo que ele esquece simplesmente de treinar os outros fundamentos básicos, como passe e finalização. No último jogo, parece que o time se encaixou bem, o Daniel Alves parece estar encontrando sua posição no meio. E o Pato finalmente desencantou após quase 6 meses, né, sem marcar gols. Marcou 2 de uma vez. Tem tudo para fazer um bom jogo contra a Ponte Preta. A única preocupação é o Antony, né, que entrou na última partida contra o Oeste. A questão é ver quem que vai jogar no lugar dele. Ele sofreu um pequeno entorse no tornozelo no último treinamento do São Paulo nesta quarta-feira. Mas eu acho que não preocupa. Mas se não jogar, vamos ver como é que o Diniz ele vai colocar ou vai esboçar esse time.
São Paulo apresenta um bom futebol. A gente observa que o Diniz tem trabalhado com uma boa característica, né, de se lançar para frente, né, ao contrário dos outros times que são bastante conservadores nessa parte do futebol, mas precisa ainda terminar de encaixar essa parte, né, de finalizar melhor, aproveitar. O São Paulo tem um aproveitamento muito ruim em finalizações, deu certo no último jogo. Se treinar, se der certo, se metade dos gols que o São Paulo criar entrar, São Paulo vai vencer tranquilamente a Ponte Preta, Leonardo. É isso aí, então. Outro jogo importante, e acho que muito mais ainda, porque pode custar o cargo para o treinador do Santos, é o jogo que vai acontecer no sábado no Pacaembu, entre Santos e Palmeiras. Isso pode custar caro para o Gesualdo. Por favor, informe o nosso ouvinte. Olha, então, o negócio é o seguinte, segundo uma informação apurada aí, se o Santos perder o clássico para o Palmeiras, Gesualdo Ferreira deve sair do Santos. E o Santos já tem nomes para o lugar de Gesualdo: Abel Braga, Mano Menezes e Zé Ricardo. Durmam com essa. Tá de brincadeira, né? Sério isso? Totalmente sério. O Santos, que tem um DNA ofensivo, tá trazendo técnico retranqueiro. Meu Deus do céu. Acho que nosso amigo Henrique Footstats, Jequiti, Globo Esporte e outros afins deve estar bem tranquilo nesse exato momento, Lustosa. E além disso, o Real Madrid dele também perdeu, já a gente fala, o Rick tá em dias de pesadelo na vida dele, e o pesadelo dele vai ser o Palmeiras no sábado. Já continuo conversando com você, Gustavo, porque o Gesualdo tá com a corda no pescoço e vai ter que mostrar um resultado para continuar no cargo. O Santos não vem jogando nada, absolutamente nada, durante esse início de temporada, ainda mais quando se compara com o futebol belíssimo apresentado no ano passado com o Sampaoli. Já o Palmeiras tem jogado bem, mas eu vejo um Palmeiras discreto. Palmeiras que não atuou forte no mercado, número de contratações são pontuais, o Matias Vina na lateral esquerda e hoje apresentado o Rony, né, o Palmeiras que está discreto nesse início de temporada, mas é o vice-líder geral da competição. Tem favorito no confronto que é de mando do Santos no Pacaembu, Gustavo? Cara, acho que o favorito é o Palmeiras, assim, mas é clássico, né? Clássico é clássico e aquelas coisas, né? Mas acho que o momento do Palmeiras é melhor, por apresentar um bom resultado. Luxemburgo trabalhando discretamente na dele, quietinho. O Palmeiras tem feito bons jogos, sim, isso não é fato, não vamos negar. O Santos, comparado ao Santos de Sampaoli, uma comparação que tá todo mundo fazendo. Ah, mas o Santos de Sampaoli, o time tinha mais intensidade, todo o Gesualdo já não tinha tanto assim. Assim, a galera fala a desculpa, né, que a galera fala para o Santos. Ah, mas o Santos perdeu peças como Gustavo Henrique, entre outros. Mas vale lembrar, Lustosa, que em 2019, ano que o São Paulo assumiu o time, o Santos perdeu Bruno Henrique, Gabigol, quem mais aqui? Dodô também, que estava jogando bem demais, Rodrigo, entre outros, que foi o time que brigou para não cair e se salvou ainda, né? Mas acho que esse Santos do Gesualdo não apresenta um bom trabalho, não tá indo bem, joga mal demais. E o Santos, que depois desse clássico contra o Palmeiras, tem um jogo importantíssimo pela Libertadores contra o todo-poderoso Defensa e Justiça, do qual conheço bem, e do qual não pode perder na Libertadores, porque cada jogo na Libertadores é importante. E se o Santos ganhar um clássico contra o Palmeiras, vai ser muito importante para o Santos, e o Gesualdo ganha um gás a mais aí no seu cargo. Mas acho que o momento é do Palmeiras. O Palmeiras deve ganhar esse clássico, Lustosa. E o time que o Santos vai enfrentar na Libertadores, como você disse, é um time muito bom, tá? Bem treinado, é um time de troca de passes, não é um time só de transição, de contra-ataque, é um time que sabe jogar com a bola, e tem gente, os santistas já estão tremendo para esse jogo, até mais do que o clássico, porque Libertadores é Libertadores. O Palmeiras também não vai poupar os atletas, é o que tudo indica, a informação dos setoristas, diante do Santos para enfrentar, né, no dia 4 aí, o Tigre, né, que é um time de segunda divisão da Argentina. Muito mais difícil jogar contra o Santos, porque é um jogo que pode... né? Tem isso também. E passando a régua aí nos paulistas, vamos falar rapidão do Campeonato Carioca, que inicia o segundo turno, Taça Rio, nesse final de semana. O Flamengo visita a Cabo Friense, visita é até engraçado falar, né? Visita para um time que vai jogar o segundo turno inteiro em casa. Desculpa aí, ouvinte, mas
aí vai jogar sem ser o mando, querendo ou não, pelo menos na teoria. No sábado, às 18 horas. O Resende recebe o Vasco no sábado, dia 29 também, só que às 19 horas. Fluminense e Madureira se enfrentam no domingo, dia 1º, às 16 horas. E o Botafogo recebe o Boa Vista também no domingo, só que às 19 horas. Algum jogo desses aí tem algum destaque para dar, Helenaldo? Alguém vai enfrentar a maior dificuldade? Acho que o Botafogo, né? Porque o Boa Vista fez um bom primeiro turno. Eu tenho um sim, rapidinho. É sobre o Honda. Era para ele estrear agora nessa primeira rodada da Taça Rio. Só que o que aconteceu? A diretoria foi tão amadora, mas tão amadora, que não conseguiu regularizar a documentação dele a tempo. Ou seja, ele agora vai ter que estrear na terceira rodada, pois poderiam fazer isso contra o Flamengo. Porém, a diretoria do Botafogo tem em mente que a estreia dele tem que ser num jogo de TV aberta. Como o Flamengo não fechou com a Globo, esse jogo não terá transmissão em lugar algum. E o único jogo que encaixa com o que o Botafogo quer é justamente na terceira rodada contra o Bangu, que é jogo que está com transmissão prevista da Globo. Entendido, então, essa é a informação do Helenaldo sobre o Botafogo que enfrenta o Boa Vista no domingo, às 19 horas. E agora, então, vamos para outro patamar. Vamos falar da maravilhosa, amada UEFA Champions League para você. E já começando com um jogo que teve um resultado muito inesperado, porque eu achava que o Chelsea ia engrossar um pouquinho mais. Peço até para o Helenaldo continuar falando, então, de Chelsea e Bayern de Munique. Pois é, meu caro Lustosa, lá na Inglaterra, Chelsea e Bayern de Munique fizeram um jogo bem interessante. Para quem esperava um jogo equilibrado, não foi bem isso que aconteceu. O Bayern de Munique deu um baile de cerveja no Chelsea. Com gols de Gnabry, que fez 2 vezes, e Lewandowski, o Bayern sapecou 3-0 no Chelsea e já está com 2 pés basicamente nas quartas. A gente não pode dizer que vai ter milagre, porque eu não acredito em milagre. E só um milagre pode salvar esse Chelsea, que não dificultou muito, porque, olha, passou o carro o Bayern de Munique. O outro jogo da terça-feira foi entre Napoli e Barcelona, um jogo com arbitragem polêmica. Teve gente que ficou na bronca e o jogo terminou empatado, né, Gustavo? Pois é, em terra de Maradona, Messi não se cria. É o ditado que está rodando aí, porque lá no estádio São Paulo, o Napoli do Maradona, do qual Maradona é o grande ídolo da torcida do Napoli, empatou com o Barcelona de Lionel Messi. O jogo começou bastante difícil para os catalães. Napoli abriu 1-0. O Napoli que tinha gol de Insigne, foi o Insigne que fez o gol. E o Napoli indo para cima, tentando levantar uma vantagem em cima do Barcelona. Barcelona esse que está em crise, mas em crise lidera o espanhol. Tudo bem que é um ponto de vantagem para o Real Madrid, mas lidera. Enfim, o Barcelona tentando. Só que aí no segundo tempo, Antoine Griezmann, francês, fez a diferença e acabou empatando o jogo 1-1. E você falou de polêmica de arbitragem. Aconteceu o seguinte, vou falar do lance do Vidal, que foi o que eu mais vi, e acho que é desse que você quer falar, Lustosa. Foi o seguinte, o Vidal tinha cometido uma falta, levou um amarelo. Aí tudo bem, tranquilo. Aí depois, o Vidal se arranjou se intrometeu em uma confusão. Aí levou o vermelho direto. Vermelho direto não, teve o segundo amarelo e depois levou o vermelho, perdão. O Barcelona jogou com 10, teve reclamação dos catalães, mas o Vidal, gente, fazendo besteira pra contrariar, né? Só pra contrariar, permaneceu assim 1-1. Boa vantagem aí pro Barcelona, que vai decidir em casa, mas do jeito que o Barcelona tá, a situação que o Barcelona se encontra, eu não me surpreenderia se o Napoli calasse o Camp Nou e passasse em cima do Barcelona, hein, Lustosa? É isso aí, então. Polêmica. E esses foram os jogos da terça-feira. Chelsea 0, Bayern 3, Napoli 1, Barcelona também 1. Para falar de Lyon e Juventus, que teve a vitória do Lyon em seu mano de campo, o Charles vai falar para nós também da derrota do Real Madrid. Muito bem, 2 jogos, né, que aconteceram nessa última quarta-feira, Lyon e Juventus e Real e City. Eu vou falar um pouquinho sobre Lyon e Juventus, perdão. Esse jogo mostrou a dificuldade que a Juventus tem
toda vez que ela pega um adversário encaixado defensivamente. O Lyon, que estreou o Bruno Guimarães, né, nessa edição da Champions, né, já havia estreado na Ligue 1 no último final de semana e começou como titular nessa partida na França. E foi muito bem, ao meu ver. De fato, ele ganhou até o prêmio, né, de melhor jogador da partida, e ajudou o Lyon a encaixar e a dificultar as jogadas pelo meio-campo da Juventus, né? A Juventus foi muito mal. E o Bruno Guimarães teve participação direta disso, afinal, ele ganhou de 7 de 8 duelos diretos, né? E também acertou 86%, né, nos passes, né? Saídas de bola que clareavam o jogo para o lado do Lyon. E a equipe, ela encaixou também as jogadas no ataque. O Lyon atacou pouco, mas foi mais incisivo, né? O gol marcado pelo Tuzar aos 31 do primeiro tempo, né? Uma boa jogada pelo lado esquerdo. Era no momento em que a Juventus estava com um jogador a menos em campo, né? O De Ligt tinha saído, né? Um fogo amigo, levou uma pisada no rosto, né? Coitado. E justamente nesse momento que ele estava se recuperando fora de campo, o Lyon aproveitou esse espaço e conseguiu marcar. A Juventus, mesmo com o Cristiano Ronaldo, com o Dybala, foi muito mal ofensivamente. O goleiro do Lyon pouco trabalhou. E isso resultou com que o placar terminasse 1-0. Eu vou falar a verdade para você. A Juventus, ela é pintada por muitos como favorita, mas com esse meio de campo, com jogadores que atuaram, com nível técnico apresentado, não nessa partida apenas, mas em outras, tanto no italiano, na Copa Itália, né? Tem um Milan e Juventus, que o Milan só não venceu por conta da ruindade do ataque, porque merecia golear a Juventus na Copa Itália. E na Champions, se a Juventus não melhorar, ela vai se lascar. O robô, o Cristiano Ronaldo, ele tem capacidade técnica para fazer 2 gols, dar classificação para a equipe. Mas como conjunto, a equipe de Maurício Sarri está devendo e muito. Agora, sobre Real e City, a gente tem que pontuar o seguinte. O Zidane, nas principais partidas da temporada, costumava povoar o meio-campo. Quase foi assim contra os 2 duelos contra o Atlético de Madrid, né, no intervalo de 20 dias entre janeiro e fevereiro. Botava 5 caras no meio-campo, né? O Casemiro, o Valverde, o Kroos, o Modric e o Isco, deixando o Benzema como referência no ataque. Ontem, o Zidane quis meter um 4-3-3 com esse meio-campo cheio de espaços. Você não pode deixar o meio-campo com espaço para um time que gosta de trabalhar bem a posse de bola, como é o Manchester City. Tudo bem que no primeiro tempo foi um primeiro tempo bem morno, né? Mas o Real Madrid pouco fez e defensivamente sofria muito, que o Casemiro teve uma péssima atuação, errou muito. E ele foi também, ao meu ver, um dos causadores da expulsão do Sérgio Ramos no final da partida, né? Ele que deu o passe errado e fez com que o Gabriel Jesus entrasse em velocidade cara a cara com o Courtois, o Sérgio Ramos obrigado a fazer a falta. No segundo tempo, a gente observou que as ações individuais elas têm grande peso no contexto geral da partida. Porque o primeiro gol do Real saiu numa saída de bola errada do Rodrigo, né, recuperada pelo Modric, depois numa disputa entre o Walker e o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior levou a melhor. E a defesa desarmada foi fácil para ele tocar para o Isco para marcar o gol. O gol de empate do City também foi uma falha na defesa do Real Madrid, que deixou o De Bruyne girar dentro da grande área, cruzar a bola, e o Sérgio Ramos, que perdeu o tempo da bola, aí entra a discussão se foi falta ou não. Ao meu ver, ele recebeu o contato, mas valorizou, porque quem recebe o contato cai para frente, não para trás, e foi ele que caiu para trás. Jesus aproveitou muito bem esse lance, fez o gol. E, pelo amor de Deus, o que foi o pênalti cometido pelo Carvajal? O Sterling estava na linha de fundo, a bola ia para fora, não tinha muito para onde correr o Sterling, e o Carvajal facilitou o trabalho dele, cometendo um pênalti infantil, né? E no duelo de belgas entre Courtois e De Bruyne, o De Bruyne levou a melhor. Olha, ao meu ver, o Zidane errou mexendo no time, mexendo um 4-3-3, poderia ter colocado um 4-4-2 ou um 4-5-1, povoar esse meio campo, dificultar as ações ofensivas do City, que gosta de trabalhar bem no meio de campo, e também mexeu mal durante o jogo, colocou o Jovic, colocou o Lucas Vazquez, tirou o Vinícius Júnior, que era o melhor jogador de linha do Real Madrid em campo, e isso custou caro para o Zidane. Daqui a 3 semanas as equipes voltam a se enfrentar, e eu particularmente estou pouco crente de que o Real Madrid vá fazer algo
de diferente do que apresentou nesses 90 minutos que possa levar a equipe às quartas de final. Essa análise, então, do Charles sobre o jogo, os jogos, melhor dizendo, da quarta-feira. Isso, então, para você, jogos fervendo na Champions e você acompanhando todas as nossas análises aqui no podcast FDP Futebol de Primeira. Destaque final, Helenaldo, algum destaque aí sobre essa semana, jogos do fim de semana, ou só o seu abraço para a galera? Não tem mais nenhum destaque não, só queria deixar mesmo meu abraço pro público e também recomendar aqui de novo os 2 textos que eu escrevi lá na página do Insta, né? O Carnaval Rubro-Negro e a Odisseia Tricolor, 2 textos ótimos sobre o Flamengo e o Fluminense. É isso aí, então. Você vê que o podcast foi diferente quando o Charles disse que tá pouco crente. O seu destaque final, Charles? Quando um cara que é religioso fala que tá pouco crente, o negócio tá feio. O meu destaque é para a final da Copa da Liga Inglesa do final de semana. O Manchester City ele vai jogar contra o Aston Villa, mais uma chance do Guardiola de levantar uma taça, né? Uma equipe que tem apresentado um bom futebol, mas a gente tem ouvido muito falar sobre a parte externa, né? Uma equipe que pode ficar de fora da Champions. Acredito que eles possam reverter, mas particularmente é uma coisa que já era prevista por conta desses gastos que a equipe apresentou ao longo das últimas temporadas. Esse é o meu destaque. E também, claro, a gente não pode esquecer do El Clássico no domingo, valendo liderança. Real Madrid e Barcelona, 2 equipes que estão em crise, seja dentro ou fora do campo. É isso aí, então. Gustavo Fernandes, seu destaque final. Bom, Lustosa, eu não podia deixar passar esse meu destaque final. Claro que falando da virada histórica do Paraná ontem na Copa do Brasil contra o Bahia de Feira. Rapaz, que virada histórica. O Bahia de Feira abriu 2-0 até os 46 do segundo tempo, quando o Paraná diminuiu para 2-1. Aos 47 empatou para 2-2 e nos 50 minutos ali virou o jogo para 3-2. Que virada histórica do Paraná, que vitória do Paraná, histórica até por sinal. E também deixando um destaque aqui final para aquele da amada Ferroviária que na Copa do Brasil meteu 6-2 na Guerra Negra, pouco aleatório. Mas um forte abraço a todos. Segunda-feira estamos de volta para falar sobre outras coisas desse nosso querido amado futebol. E agora o destaque final de Leonardo Lustosa. Meu destaque final é o Brasileirão, que vai soltar a tabela daqui a pouco. A gente está na expectativa aqui desses confrontos iniciais. Só tem spoiler até então, nada muito certo. Então, segunda-feira, com certeza, a gente vai passar para vocês a rodada inicial do Brasileirão e todas essas análises. E já aproveito para fechar com palpites. Ô, Charles, Santos e Palmeiras no Pacaembu sábado, palpite. 1-0 Palmeiras e demissão de Gesualdo. Gustavo. 2-1 Palmeiras. Helenaldo. 3-0 Palmeiras. Palmeiras 0, Santos 2, ressurreição de Gesualdo, que permanece no cargo e segue aí firme no comando técnico do Santos. É o meu palpite anti-zica, o selo anti-zica colocado. Agradeço você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua participação. Coloco no fundo agora o Brega Funk do Mengão, porque merece, é taça, então já foi tocado e vamos tocar de novo, porque o Flamengo tá surpreendentemente sendo campeão atrás de taça. Taça atrás de taça. Leonardo, você fica fervoroso quando você ouve isso da minha boca, né? Você quer falar alguma coisa pra mim de tanta taça? Eu quero sim, como flamenguista eu posso dizer. Tá ficando cansativo ganhar essas taças, né? Mentira, não tá cansativo não. Tem que ganhar mais mesmo. Bora, porra. Vai, Flamengo. Respeita meu manto, caralho. É o flamenguista, todo direito do flamenguista. Obrigado por acompanhar. Siga a nossa página no nosso Instagram. Vou aproveitar para ir lá no Insta, @Futebol de Primeira Oficial, você já conhece, para mandar um abraço para 5 seguidores. Vinícius Lima tá aqui, Arthur Braz tá também, o Bob Diego, o Caio Charles, eu acho que já acabou. Tem o Alexandre Júnior, nosso grande narrador, Alexandre Júnior da falecida. Grande abraço para você também e para todos os nossos ouvintes. Ficamos por aqui, um ponto final no episódio 9 e segunda-feira tem mais. Chupa falecida.
Podcast FDP, futebol de primeira.